Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente fala tudo sobre como você, inspetor de equipamentos, engenheiro mecânico, pode atuar dentro desse nicho da NR13. Como aquele não ficou salvo, eu vou fazer uma pausa, hein? Ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. Né? E o nosso tema de hoje é como manter o equilíbrio técnico na NR13. Eu estou aqui com ele, meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. Como é que tá, Marcos? Show de bola, Vitor. Obrigado aí, cara, por você ter comparecido novamente. Mais uma quinta-feira juntos, né? Estamos É batendo um isso aí. recorde de quintas-feiras aí sequenciais, hein? Hoje já É, deve fazer umas 8 ou 9 aí que a gente está fazendo na sequência. Eu até, antes da gente iniciar com as perguntas, eu queria até pedir pro pessoal curtir e compartilhar, né? Ali embaixo tem um aviãozinho ali, né? Se o pessoal mandar para outras pessoas, isso avisa e ajuda o Instagram a divulgar a nossa live, né? Então, se o pessoal meter o dedo lá no coraçãozinho e mandar o aviãozinho para outros, isso vai ajudar bastante a gente. Vamos lá, pode começar aí. legal, legal. Então vamos lá. Ainda sobre dentro do tema, a gente tem algumas perguntas aqui, como sempre. E só para complementar, realmente é muito bacana estar aqui toda quinta-feira. Eu gosto bastante desse conteúdo que a gente entrega. E vamos para mais um aí. Então, Isso assim, ô aí. Marcos, a NR13, apesar dela ser uma norma trabalhista, né, ela traz muita coisa da parte técnica, né? Então, assim, diferente de algumas NRs, ela fala sobre a integridade de equipamentos, né? E integridade pode parecer uma palavra simples, né? Mas tem uma complexidade enorme de você fazer uma avaliação de integridade, né? E aí, qual que seria o seu ponto de vista sobre esse detalhe, a avaliação de integridade de equipamentos? Entendi. Você tem razão em falar, né, que apesar da norma NR13 ser uma norma trabalhista, né, ela trata de dois pilares e um desses pilares, né, eu costumo dizer que é a integridade e o outro, o segundo, é a segurança. Então, a norma NR13 fala sobre integridade e segurança. E o que ela diz a respeito de equipamentos de alto risco, então nos ajuda a entender a complexidade que tem, né, isso. Porque imagina, tratar de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Então existe realmente, desde a fabricação, né, a concepção, a montagem, soldagem desses equipamentos e colocar esses equipamentos em operação, todo o processo envolvido, existe realmente uma complexidade aí. E a norma NR13 fala que isso tudo, né, todo esse conjunto, então, ele tem que estar seguro, ele tem que estar seguro e tem que estar íntegro, né? Para se manter ali seguro, ele tem que estar íntegro. Então, esses dois pilares são os pilares que realmente os profissionais habilitados precisam entender muito bem, né? Mas falando primeiro do pilar, que é a integridade, que é o que você falou aí, né? Que na verdade, assim, não existe melhor ou primeiro ou segundo, né? Os dois pilares que sustentam a NR13 e a integridade, Uhum. na verdade, é o que o PH precisa saber, né? Entender disso para garantir que aqueles equipamentos eles estão em funcionamento, mas estão íntegros, ou seja, estão sem nenhum tipo de falta ou falta de segurança, né? Eles estão realmente íntegros. Agora, nesse ponto é que se encontram os dois pilares, né? Imagina que eu vou escolher alguns ensaios, algumas análises que através desses resultados vão me dar a segurança de que aquele equipamento está íntegro. E isso vai gerar Sim. a segurança. Então a integridade e a segurança se encontram aí. Agora, como que o profissional habilitado ele vai identificar quais os tipos, né, de ensaios ou quais os tipos de análise ele precisa saber? Aí isso é ele que tem que saber mesmo. Isso que é a especialidade que a Uhum. gente ensina, né? Apesar da Sim. NR13 não ser uma norma técnica, tanto é que ela não fala sobre ensaios. Se você ler a Uhum. norma NR13 inteira, né, ela só fala de um tipo de teste, né? Que é o teste É. de hidrostático, que é o teste hidrostático, Hidrostático. que tem que ser feito lá no começo. Só esse tipo de teste. Ela não fala nenhum outro tipo de teste, nenhum tipo de análise, nenhum ensaio. Ela não fala lá, olha, faz ultrassom. Ela não fala para você, faz LP, faz radiografia. Ela não fala nada disso. O que trata desses assuntos são as normas de fabricação. Então, no caso, aqui no Brasil, a norma, o código de fabricação mais usado para vasos de pressão e caldeiras é o código ASME, né?
Então é esse código ASME que vai tratar de todos esses outros detalhes técnicos, né, que vão garantir, claro, a segurança e a integridade também dos equipamentos. Mas assim, para manter essa integridade, então, precisa ser tomada algumas decisões. E essas decisões têm que ser tomadas pelo profissional habilitado. Legal. E aí, em cima disso que você estava comentando, ela realmente ela não fala, né, quais os ensaios ou análises que devem ser feitos para garantir a integridade. Assim, para nós que já estamos no mercado há várias décadas, isso daí não é confuso, né? A gente consegue deparar com algumas situações que a gente, com a experiência e a bagagem que a gente tem ao longo dos anos, a gente consegue simplesmente detectar e resolver o problema. Mas, assim, e como que é para os profissionais que trabalham com a NR13 há pouco tempo, por exemplo? Ou para aqueles que estão pensando em entrar no mercado agora? Como que seria essa situação? Tá, legal. Isso aí que você comentou sobre a questão da gente estar há muito tempo, né, no mercado, então para a gente fica fácil. Às vezes a gente já até sabe o que vai fazer, né? Quais os ensaios que nós vamos aplicar. E chegando lá, a gente vê uma situação um pouco diferente. Na hora a gente já toma a decisão de qual o ensaio, ou qual a análise, ou qual o critério que eu tenho que adotar ali para realmente chegar numa conclusão de um laudo favorável ou não favorável. Então, são os ensaios e as análises que vão me dar esse parâmetro, não tem outro jeito, né? Não existe mágica no negócio, né? A NR13 ela não fala de ensaios. Ah, então tá, se é a critério do profissional habilitado, eu vou lá e faço qualquer coisa? Não. A Não. base técnica que a pessoa tem é que vai dar, então, esse gabarito para ela realmente atuar. Então vamos lá. Realmente, né? Muitas dúvidas existem, principalmente em quem está começando. Eu já tive alunos, por exemplo, falando, Marcos, beleza, agora eu fiz todo o seu treinamento, mas eu não sei nada de ensaios não destrutivos. Aí o cara tem que ter uma base de ensaios não destrutivos, porque é isso que vai ajudar ele a tomar essas decisões, né? Apesar de que no treinamento a gente fala tudo sobre isso, né, às vezes ainda fica algumas dúvidas. E aí é na mentoria que a gente vai tirar todas as dúvidas que ficam, né? Então o curso de alta performance mais a mentoria vai ajudar o profissional a atuar de uma forma bem assertiva nesse mercado. Essas dúvidas que vão surgindo, né, essas dúvidas que essas pessoas têm, geralmente está ligada sim a como conseguir fazer com que a integridade desses equipamentos estejam, que realmente, né, a gente consiga aprovar o equipamento, manter ele íntegro com base em quê? Em que eu vou fazer? Para responder essa pergunta, na verdade, eu vou voltar um pouco. Eu estava falando com um dos meus alunos essa semana agora, no começo da semana, na segunda-feira, com o Jefferson. Ele é de Belém do Pará, o Jefferson, né? Talvez ele até está aqui ouvindo a gente, ou vai ouvir mais tarde. Ele vai lembrar dessa conversa que a gente teve, né? Ele é de Belém do Pará. O Jefferson trabalha no CREA, lá em Belém, no CREA do estado do Pará. Olha que legal. Certo. E aí a gente vai fazer até eu estou combinando com ele uma live para falar sobre atribuições, né? Porque muitos engenheiros de produção, muitos engenheiros de produção mecânica, com ênfase em mecânica, perguntam, né? Ou seja, fala, Marcos, eu posso ser um profissional habilitado? Não, então nós vamos tratar desse assunto nessa live com o Jefferson. Mas voltando, a gente estava conversando sobre atribuições e justamente sobre esses dois pilares da NR13, né? Que é integridade e segurança. Aí o Jefferson falou assim, Marcos, as atribuições que um profissional habilitado tem, que é um engenheiro mecânico, né, que está lá na grade curricular, né, do engenheiro mecânico, é ela que vai dar a base para o cara ter um entendimento, né, e a especialidade, no caso, ter um entendimento, para decidir, fazer as decisões, né, de quais ensaios vai aplicar para ter o resultado e avaliar aqueles resultados e falar, cara, esse equipamento ainda está íntegro ou não, certo? Então, as atribuições que vai fazer isso. Agora, muitos profissionais habilitados saem da faculdade hoje, infelizmente, sendo engenheiros mecânicos, já são profissionais habilitados, não tem, né, fica faltando esse entendimento. E é aí que entra, então, o curso de alta performance em NR13, né?
mesmo eles não tendo esse conhecimento aprofundado, o curso de alta performance é a especialidade que eles precisam para atuar no mercado de uma forma mais assertiva. E aí o cara, no treinamento, que é um treinamento de quase 45 horas, é que vai mostrar para ele quais os ensaios e quais as análises ele tem que fazer para garantir essa integridade do equipamento. Então, mesmo aqueles que estão começando, né? Agora eu vou responder a sua pergunta. Mesmo aqueles que estão começando, dentro do treinamento, dentro de uma especialidade, eles vão atuar de uma forma mais assertiva no mercado. Então, imagina que você perguntou, né? Como que é a questão do... nós estamos há décadas, né, nesse trabalho, então para a gente é tranquilo. Isso. E para quem está começando? Para quem está começando, se o cara não tiver especialidade, ele não vai conseguir também. Então ele precisa o quê? Ele precisa fazer, ele precisa ter a especialidade. E para ter a especialidade é o curso de alta performance em NR13. Legal, legal. Ô Marcos, então, pelo que a gente está falando aqui, a gente pode concluir, né, que mesmo ele sendo um profissional habilitado, né, no caso um engenheiro mecânico formado, pode haver ainda muitas dúvidas na hora de tomar certas decisões, né, dentro do dia a dia do trabalho aí voltado para a norma NR13. E sobre a segurança necessária do profissional habilitado na hora de escolher essas técnicas que vão dar a integridade do equipamento, você poderia falar mais alguma coisa que ajudaria sobre essas dúvidas? Sim, sim. Na verdade é assim, ó, às vezes o profissional habilitado, ele tem um bom conhecimento teórico, né? O cara tirava tudo 10 lá, né, nas matérias, matemática, era o rei das integrais, rei das derivadas, né? E o cara conseguia fazer tudo. E assim, claro que dentro da grade curricular de um profissional habilitado tem também as matérias específicas, que são ensaios não destrutivos vê muito pouco, mas tem lá ensaios destrutivos, metalografia, ciências dos materiais, enfim, né? Tem várias matérias que vão ajudar ele no dia a dia de um profissional habilitado, né? Mas o profissional habilitado, o engenheiro mecânico, ele tem atribuições diferentes, por exemplo, de um engenheiro de produção. Então, quando a gente fala assim, ó, o engenheiro mecânico ele já meio que sai da faculdade preparado, é por isso, por causa dessas matérias. Então, se o cara foi bom, né, em termodinâmica, mecânica dos fluidos, ele vai ter um entendimento melhor na hora de atuar na NR13. Mas mesmo assim pode surgir algumas dúvidas. Por quê? Ele nunca foi para o campo de batalha, né? O cara saiu da faculdade agora, ele está com medo. E geralmente, muitos profissionais habilitados não atuam na NR13 hoje por medo. Porque fica assim, cara, se eu fizer uma cagada ali, eu perco meu CREA. Se eu fizer né, eu tenho medo. E eu respeito essas pessoas, porque mostra integridade da parte deles. Porque, infelizmente, tem muitos que não estão nem aí, que até vendem a RT. O cara vai lá... eu tive um questionamento de um aluno meu, por exemplo, essa semana. Eu vou falar de 2 assuntos aqui. Um desses alunos... esse eu não lembro quem que foi o aluno que me falou, mas ele falou o seguinte, ele falou, Marcos, eu estou fazendo uma inspeção aqui, acho que ele vai lembrar, eu não vou nem falar, eu lembrei quem que é, mas não vou nem falar o nome dele. Ele falou assim, ó, Marcos, eu estou fazendo uma inspeção aqui e, cara, tá reprovando, mas tem um cara que fez uma inspeção há 1 ano atrás e aprovou, mas, cara, do jeito que está aqui não dá para aprovar, mesmo quando o cara aprovou. Então ele fez lá errado. Falei, cara, beleza, o problema é dele, não é seu, né? Você tem que fazer o que é certo. Já outro me perguntou assim, Marcos, olha que louco isso, tem alguns engenheiros, por exemplo, eu mandei uma proposta, isso é um aluno nosso, um aluno meu, esse eu vou até falar o nome, o Pedro, né? O Pedro você conhece muito bem, o Pedro ficou comigo uma semana lá no nosso cliente, lá fazendo aquele levantamento. O Pedro falou assim para mim, Marcos, tem um cliente meu que falou que o meu preço está muito diferente, está mais que o dobro do outro. E ele perguntou quanto tempo eu levo para fazer a inspeção de uma caldeira. Eu falei para ele que é 3 dias. Ele falou assim que o profissional que ia lá fazia em 1 hora. Aí eu falei, mas como assim, né? Você entendeu o nível de
o nível de Cara, incapacidade técnica. Existe um nível de incapacidade técnica muito grande. Eu estou falando aqui abertamente porque se o cara talvez está ouvindo, ele está entendendo isso, ele está fazendo isso por ignorância, ele tem que entender que uhum, ele está colocando vidas em risco, né? Então ele não exatamente. pode simplesmente ir lá em uma hora, não medir espessura, não fazer nenhuma avaliação de integridade. E segundo o Pedro, o cliente dele falou assim que o cara só fazia teste hidrostático e emissão de RT da caldeira e liberava a caldeira para funcionar. Isso só não basta. E o cara está indo totalmente Uhum, contrário, porque ó, olha que loucura. Teste hidrostático nem se faz mais, né? é, Periodicamente. Se faz na inspeção uhum, inicial. Então, assim, o cara está fazendo algo errado, pondo em risco, né, todos que estão ali durante o teste, inclusive a vida dele mesmo. Por isso que eu acho que é ignorância, né? O cara está ignorante ali, fazendo algo, achando que está certo e está errado. O cara está pondo em risco a vida dele, está pondo em risco o processo como um todo, porque depois ele vai embora depois do teste, deixa a caldeira lá funcionando. Ele não sabe se aquela caldeira realmente está íntegra ou não, porque ele não fez nenhum tipo de avaliação técnica. é. Então, assim, imagina. E eu ia só complementar, e Ah, dependendo da pressão que ele coloca ali, por exemplo, se a caldeira já está há muitos anos de uso, e ele coloca faz o teste na PMTA, por exemplo, ele está correndo, ele está fazendo todo mundo que está envolvido ali no processo correr um risco de vida. sim, claro, é o que eu quis dizer. Ele tá fazendo um teste hidrostático. O teste hidrostático é uma vez e meia a pressão de operação, a PMTA. Então imagina o risco que ele está correndo, né? Mas enfim, onde eu quero chegar? Eu até estava falando com o Henrique, que é um outro aluno meu de Campinas. Ele fez a primeira inspeção dele, ele fechou, né, a semana passada. Ele é aluno meu, está na minha mentoria, ele é meu mentorado. Ele fechou o primeiro serviço de NR13, ficou super feliz, né, postou até lá no grupo da mentoria. E aí ele falou assim, Marcos, cara, quando eu cheguei lá, eu já sabia, ele nunca tinha feito inspeção, ele nunca tinha feito, e ele falou que ele se sentiu tão seguro, né, em fazer, tanta confiança, que ele não teve medo de nada. Ele foi lá, executou, já sabia o Uhum, que ia fazer, já sabia os testes que ia fazer, porque ele lembrava das aulas que ele tinha tido no curso de alta performance. Então, assim, veja bem, ele era um profissional habilitado, não sabia nada de NR13, fez o curso de alta performance, está dentro da mentoria e foi lá e fez, né, tranquilamente o seu primeiro trabalho. Ele até mandou uma mensagem para mim agora falando que já emitiu os relatórios, já entregou para o cliente, né, já faturou, né, legal. e vai fazer o seu primeiro recebimento dentro da norma NR13, dentro desse mercado. Então esse, eu costumo dizer que é só o começo, né? E é só o começo mesmo Uhum, pro cara, porque o cara é o quê? Está empenhado, ele quer realmente fazer dar certo, ele vai fazer dar certo. Agora, legal. o fato dele ter o curso e o fato dele estar na minha mentoria, né, ser o meu mentorado, era como se eu tivesse do lado dele lá enquanto ele estivesse fazendo a inspeção. Então, assim, imagina que ele Legal. não tem experiência, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência e eu estou ali ajudando ele. Então, isso Uhum. mostra que, apesar desses profissionais não terem experiência, eles podem adquirir através da especialização. Legal, legal. E assim, é realmente gratificante, né, Marcos? Você vê o cara evoluindo, buscando aprender, fechando o trabalho. A gente que está envolvido aqui em todo o processo se sente muito satisfeito, né, com esse tipo Com de certeza. situação. Mas assim, pensando num profissional, né, o cara que fez o seu curso está sendo mentorado aí por você. Tecnicamente, a gente está falando aqui que ele está pronto, porque ele se sente a confiança, a gente está praticamente do lado dele, dando todo o apoio técnico que ele precisa. Mas você acha que ainda existe mais alguma coisa que pode ser feita no seu ponto de vista? Cara, existe vários pontos aí que podem ser feitos, né? Eu fiz uma palestra para os meus mentorados, por exemplo. Acho que foi a última palestra, que foi dia 3 de fevereiro. Foi a última. Não, dia 3 de março. 3 de março. Márcio. É, 3 de março foi a última palestra ao vivo, né? Porque nas mentorias a gente tem então um plano de 12 palestras, né? E são 12 tópicos escolhidos pelos próprios alunos, pelos próprios mentorados. Então, quando o profissional entra na minha mentoria, ele
preenche um formulário, né? E lá naquele formulário ele coloca quais são as principais dúvidas que ele tem que ele gostaria que fosse tratado dentro da mentoria. Então a gente faz desse jeito. E aí um dos alunos, na verdade não foi só um, acho que uns 3 ou 4 alunos colocou algo muito parecido, que era saber mais sobre o mercado da NR13. Eles queriam entender melhor como prospectar clientes, alguns colocou lá, né? Outros colocou como manter clientes, como conseguir vender, né? E eles estão super certo. Esses alunos que colocaram isso, né, dentro porque a maioria coloca só a parte técnica, né? Quer saber a parte técnica. Técnica. Certo. Só que para se ter um equilíbrio, né? Como você mesmo falou, e como é o tema do nosso podcast de hoje, né? O equilíbrio da NR13, manter o equilíbrio. Não adianta você saber tudo sobre a parte técnica. Você pode ser o cara mais conhecedor do mundo sobre integridade, segurança, a parte técnica, né? Só que se você não souber vender, você não vai conseguir o trabalho, né? Olha que louco que é. Exatamente. Então, é muito importante, né, se ter o equilíbrio entre a venda do serviço, que é, na verdade, o que tem que vir antes, né, da execução, e depois a execução do serviço propriamente dito de forma especializada. Então, existem esses dois elos, né? O equilíbrio está aí, né? O equilíbrio está em você vender e executar com especialidade, né? E se o pessoal que está ouvindo a gente aí ao vivo agora estiver gostando, dá um like aí, né? Só para mim saber se eles estão gostando do assunto. Porque agora eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Imagina que se não tem a prestação de serviço, né? Ou seja, sem a venda você não tem a prestação de serviço. E se não tem a prestação de serviço, não adianta nada você ter conhecimento, né? Você saber de tudo isso. Então, um assunto que é muito tratado dentro da mentoria é esse, né? É falar sobre estratégias de venda, falar sobre como conquistar cliente, falar sobre como ter vendas recorrentes, falar também como apresentar bem a empresa, né? Eu costumo dizer que tem que ser uma venda consultiva, como conseguir prospectar clientes. Então, dentro da nossa mentoria, por exemplo, nessa aula, a gente falou sobre como conseguir prospectar clientes. Agora, aqui, mas Marcos, beleza, então eu queria saber, eu queria esse tema. Se eu entrar na mentoria agora, eu vou ter esse tema? Sim, porque todos os temas estão lá. A nossa mentoria é toda gravada e fica lá para que o pessoal assista, né? As aulas, pode assistir daqui 3, 4 meses, ele pode retornar e assistir de novo as aulas, não tem problema, está tudo lá. Então isso é o equilíbrio, né? Esse é o equilíbrio da NR13, entre venda e execução. Legal, e realmente faz muito sentido, né? Porque não adianta nada, estou falando até por mim, né? Falar um pouco de mim aí, eu sempre fui um cara muito técnico, né? Até o momento em que eu fui exposto à área comercial, aí eu tive que me virar, tive que aprender algumas técnicas e estou buscando sempre evolução. E agora eu estou começando a achar o equilíbrio, né? Que as coisas estão acontecendo, tanto da parte comercial, na elaboração de orçamentos, no pós-vendas, por exemplo, que isso é importante, que gera as vendas recorrentes, e também na hora de fazer negociações. Então, tudo isso faz você ter o equilíbrio técnico e comercial, e isso com certeza vai fazer você alavancar muito aí dentro do nicho, né, da NR13. Isso aí. Isso aí. Na verdade, Vitor, isso aí que você comentou é importante porque imagina que a gente tem a questão da mentoria, que eu já falei, mas a gente já pensou nisso até no curso de alta performance, né? Porque tem um módulo do curso de alta performance, que é o módulo 15, que só trata sobre técnicas de venda, né? E como você pode prospectar clientes e mantê-los. Então é um módulo inteiro falando sobre curva ABC, sobre como você pode, como que funciona uma venda consultiva. É muito diferente, né? Vender prestação de serviço e vender um produto físico. Eu vendo chapa, a chapa vem da Uzi Minas, então eu sou um distribuidor. A minha chapa é a mesma sua, a mesma do outro, então é diferente. Agora o meu serviço, o serviço que eu presto, ele pode ter um valor agregado maior, porque eu tenho uma especialidade maior do que muitos. Então no caso do Pedro lá que falou, o cliente falou que o meu preço está o dobro do outro. Aí falei para ele, cara, pergunta para o seu cliente então. Ele tem que escolher ou preço ou qualidade. Os dois não andam juntos, né?
E quando você tem qualidade no seu produto, quando você é especialista naquilo que você faz, você consegue colocar preço. E o seu cliente vai pagar o preço porque ele está percebendo que você é especialista e porque você tem essa especificidade, né, no assunto. Isso. Agora, como que ele vai perceber isso? Uma coisa que está sendo muito usada é as redes sociais, né? Como que você, o profissional habilitado, ó, a gente está com quase 30 pessoas aqui na live hoje, né? Como que você que está nos ouvindo agora, ou você que está aí nos ouvindo no podcast, no carro, né? No Deezer, no Spotify, como que você pode, então, demonstrar a sua especialidade? Né? As redes sociais estão aí para isso. Esse podcast que a gente está fazendo aqui é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Então, o Vitor sabe quantos clientes nós já ganhamos, olha, clientes excelentes, né? Não vamos citar aqui, mas clientes ótimos. Quantos clientes nós já ganhamos por fazer lives como essa, né? Por gravar conteúdos técnicos e mostrar que realmente aquilo que a gente faz, a gente fala e faz, né? Então, assim, imagina que hoje a gente pode cobrar mais caro de um serviço justamente por isso, porque o pessoal já sabe que o nosso trabalho tem qualidade, né? Por isso que talvez não tenha o mesmo preço que muitos aí têm no mercado. Exatamente. Às vezes a gente não tem o melhor preço, o menor preço, né? Mas a gente tem o melhor preço e o melhor custo-benefício também. Isso aí eu posso garantir para qualquer um. Porque no caso do Pedro falou, o cara lá falou que o meu preço dá o dobro do outro. O outro estava cobrando metade. Vamos dar um valor aqui, vamos dar né? Então o cara cobrava 5 mil e o Pedro cobrou 10, então é o dobro, né? Só que os 5 mil que o cara está pagando, ele está pagando por nada, porque aquilo não vira nada, não é? É como se tivesse feito nada. Então, com certeza, né? O 10 mil do Pedro, no caso, que tá, né, que é um cara já especialista, que é um cara que fez o curso de alta performance, está na minha mentoria, é um cara que já está no mercado atuando desde que ele começou, né? Ele tem o quê? Não é o menor preço, mas é o melhor preço. O cara está pagando 10, mas está certo, pelo menos. É isso aí, é isso aí. Ô Marcos, então assim, estamos chegando ao final aí do nosso podcast. Queria mais uma vez agradecer o papo pelo conteúdo de extrema qualidade, né? E por fazer parte desse projeto, assim, é muito legal para mim, muito satisfatório. E deixar aí você dar o seu recadinho final aí para a gente finalizar. Se tem alguma surpresa hoje. Então, não, eu ia perguntar se você tem ainda 5 minutinhos aí para a gente ver se alguém aqui quer entrar para fazer uma pergunta, porque o pessoal colocou nos grupos e até colocaram lá que eles podiam fazer. Pessoal, quem quer entrar aqui para fazer uma pergunta para a gente sobre a norma NR13, sobre o mercado da NR13, coloca aí, eu quero, que aí a gente põe para dentro aqui. Quem que quer entrar aqui para falar? Vamos ver aqui. Comenta aí, galera. Opa, eu quero, ó. Fabiano. Vamos pôr o Fabiano. Ó, cabe mais um, hein? Vamos pôr o Fabiano aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pode ir comentando. Peraí. Como que ele chama aí? Ó, Fabiano MDT Moji. Achei. Ó, o Santos também, né? Santo Wesley. Santo Wesley. Vamos pôr o Santo também aqui. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Não tô achando. É Santo, sem o S, viu, Marcos? Santo Wesley. O Santo eu não tô achando aqui. Achei. Show de bola. Quem que entrou aí agora? Fabiano? Fabiano, tudo bem, Fabiano? Como é que você tá, cara? Graças a Deus. Parabéns pelo trabalho de vocês. É? Ai, que legal. Fala um pouquinho de você, de onde que você é, cara? Mojimirim, região de Campinas. Mojimirim. Pertinho daqui. Acho que nós temos até tem um aluno aí de Mojimirim. Mas fala aí. Infelizmente, eu não sei. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá legal. Então, também. Tá ouvindo também? O Santo,
O Santo, acho que eu já falei com ele aqui na live já, né? Já sim, já nos falamos. Ah, legal, tô lembrando de você. Como é que você tá, meu? De onde que você é mesmo? Bem, sou do Maranhão. Ah, Maranhão, show de bola. É isso aí, tamo junto. Quem quer fazer aí pergunta? Quer fazer, Fabiano, primeiro? Quero sim. Faz aí. Eu tenho duas coisas que eu Sim, gostaria de ouvir de você. Eu sei que está escrito na NR13, eu não sei qual item, eu não sei definir exatamente. Tipo assim, o cara que faz um líquido penetrante, ele tem que ir na Bend se qualificar em LP. O cara que faz uma inspeção de pintura, ele vai na Bravo e busca uma qualificação de inspeção de pintura. O cara que quer, enfim, o cara que quer se qualificar, ele procura a entidade própria para isso. sim. Profissional habilitado nesse caso. A NR13 diz alguma coisa nesse sentido. Quem que é o órgão competente? Isso já acontece. Como é que funciona isso? Tá. Ótima pergunta, viu? Posso responder essa primeiro? Posso responder essa primeiro? Beleza. Então tá, vamos lá, vamos por parte. Igual o Jack, né? Jack Stripador, por parte. Viu, ó? Essa pergunta é muito interessante, porque muita gente acha, de forma errada, que para fazer os ensaios em vasos de pressão, né, em caldeiras, tem que ser certificado. Existe uma diferença entre ser certificado e ser qualificado. Olha que louco isso. Você ser qualificado é você conhecer os ensaios. Então você sabe fazer o ensaio de ultrassom, você sabe fazer medição de espessura, você tem conhecimento profundo sobre aquilo. Mas você não tem uma certificação de um órgão, como FBTS para solda, a Bend para ensaios, por exemplo. Você não tem uma certificação, mas você tem qualificação. Para a NR13, isso já é o suficiente. Você não precisa ser certificado. Você tem que ser qualificado para a NR13. O profissional habilitado, né, nós falamos aqui hoje sobre o equilíbrio, né? Então, o profissional habilitado, ele vai decidir quais os ensaios vão ser executados. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma integridade de caldeira, né? Nós vamos falar sobre integridade de caldeira no dia 19. Se vocês estão no grupo, fiquem lá que vocês vão participar do treinamento gratuito. A integridade de caldeira, por exemplo, eu defino que vai ser feito ensaio de dureza, eu defino que vai fazer partícula magnética nas soldas, ultrassom nas soldas, né? Eu falo que vai fazer metalografia em alguns pontos, né, de pressão para saber qual que é a integridade da microestrutura. Então eu defini isso. Beleza. Pode ser que um outro profissional habilitado ou alguém que trabalha com a NR13, que também tem essas atribuições, defina que quer fazer uma análise química pontual, por exemplo. Ou defina que não vai fazer uma análise metalográfica. Para a NR13, tudo bem, não tem problema. Porque a NR13 deixa isso a critério do profissional habilitado. Entendeu? E é a mesma coisa os ensaios. Então, ensaio que você citou aí, você tem que ter qualificação, mas não precisa de certificação para a NR13. Agora, detalhe. Ah, Marcos, mas eu vou fornecer para a Petrobras, né? E a Petrobras, que é meu cliente, exige essa certificação. Como acontece em alguns casos, né, Vitor, com a nossa empresa. Isso aí. Quando exige, eu vou usar um inspetor qualificado e certificado, que eu tenho esse inspetor. Porém, o custo é maior. Então, para mim pagar, por exemplo, um ultracionista certificado a Bend, nível 2, o salário dele, o custo dele vai ser um pouco maior do que um qualificado apenas. Então, eu vou ter que cobrar isso e passar para o cliente. Então, assim, isso é o quê? Menos de 10% exigem isso hoje. Então, se você quer atuar na NR13, mas não tem a certificação, se especialize primeiro na NR13. E depois, caso necessário, né, dependendo do seu cliente, que você vai atrás da certificação. Respondeu essa primeira pergunta? Beleza, faz aí a segunda. Fala, Vitor. Eu ia complementar só a respeito que você comentou da Petrobras. O pessoal de papel e celulose acaba pedindo também esse tipo de certificação, que aí vem mais do cliente mesmo. Mas assim, pegando um gancho no que o Marcos falou, 95% dos clientes eles não pedem esse tipo de certificação.
Porque é a critério do pH, né? Fabiano, faz aí a Exatamente. sua segunda pergunta, depois a gente vai para o Santo. Eu fui muito tempo estudando qualidade de estrutura metálica. Aí, por um tempo, agora em 2017, eu fui para o rumo da NR13. E aprendi muita coisa. Faço o meu profissional habilitado em inspeção de caldeira, vaso de pressão, compressor, faço aquisição de válvula de segurança, faço manutenção da válvula de segurança, tiver que substituir interno, eu fiz a substituição. Então, em 3 anos, eu aprendi muita coisa. Só que agora, meu patrão tirou eu um pouco da massa e quer que eu venda esse serviço para ele. Né? Porque agora você vai vender. Então, eu preciso melhorar a minha técnica de comunicação. Ao que me parece, você falou que você já tem um módulo disponível, ou vai disponibilizar o módulo, ou você está oferecendo um treinamento. Qual material seu que eu devo buscar? Eu devo buscar o seu treinamento que vai dar, ou eu devo buscar alguma coisa que já está na internet? Tá. Cara, assim, deve ter alguma coisa falando na internet. Eu já falei isso em alguns conteúdos gratuitos, tá? Mas se você quiser rapidez, porque aí você vai ter que procurar, porque nem eu sei qual vídeo que vai falar sobre isso aí, pra falar a verdade pra você. Eu tenho mais de 500 horas gravadas, entendeu? Então imagina que vai ser um pouco difícil talvez você buscar esse assunto. Esse módulo dentro do treinamento do curso de alta performance está no módulo 15, tá? E para você ter uma ideia, o módulo 16 é um drive. O módulo 16 é um drive do aluno, que a gente chama, que tem lá modelos de todas as propostas. Então você já tem as propostas lá pré-montadas para você usar, com o escopo técnico, tudo certinho. Você tem, além disso, a parte técnica está toda lá também, né? Modelos de relatórios, procedimentos de passo a passo de execução, tudo isso. Ah, o Santo caiu? Acho que ele caiu, né? O Santo caiu. Até combinou, Wesley. né? Vamos ver se ele voltar aí, a gente põe ele para dentro de novo. Então, Fabiano, na verdade, assim, tudo isso está dentro do drive do aluno. E lá você vai ter até planilhas orçamentárias, que é a mesma planilha orçamentária que o Vitor usa, pra você ter uma ideia. Então, assim, a nossa empresa, a gente elabora por ano, mais de 30 milhões de reais em propostas. E essa mesma planilha que o Vitor usa é a que eu disponibilizo para vocês no treinamento. Então, cara, assim, talvez, eu não sei se você poderia falar isso para o seu patrão, né? Talvez se ele comprasse, colocasse você no treinamento, no curso, isso ajudaria na questão das vendas, né? E tanto é que a gente tem, você está em Campinas, né? Você está assim, perto de Campinas, você está numa região próspera aí. Mas a gente tem muito serviço, tanto nessa região como na região norte. Vou pôr ele para dentro aqui de novo, Santos. E a gente tem planos de associados que a gente faz com pessoas que já são treinadas por nós, entendeu? Então a gente acaba terceirizando o trabalho para vocês também em projetos, é assim que funciona. Entendeu? Todo mundo ganha. Respondeu aí a pergunta? Sim, esse treinamento é presencial, ensino à distância? Como que é? Não, ele é 100% online, o curso de alta performance é 100% online. Eu vou abrir uma próxima turma agora, dia 22, né, do mês que vem, eu vou abrir a próxima turma, dia 22, é numa quinta-feira. E eu vou ter ele é pago, né? Esse é o treinamento pago. Aí eu vou ter uma promoção no dia 22 desse treinamento. Você já está dentro dos grupos de WhatsApp? Você está dentro de algum grupo de WhatsApp? Tá? Do curso, curso de integridade? Você está? Então fica lá, que é lá que a gente vai colocar todas as informações, tá? Show de bola. Eu ia te perguntar se era aluno meu, mas eu já percebi que não, mas tudo bem. Se não é, vai ser. Fala, Santo. Você caiu, mas passa bem? Tá me ouvindo, Santo? Travou de novo, eu acho, hein? Tá. É que ele tá meio longe, né? Maranhão é bom, hein, rapaz? Eu tive lá já. Maranhão é. Vou lá nos Lençóis Maranhense. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Volta aí, Santos. Ele tá só girando ali. Só girando. Como que chama a sua empresa? Como chama a empresa que você trabalha, Fabiano?
A JP Service no Iguaçu. Ah, JP Service. Legal. Aí, Ô, acho que ele Santo, voltou. Legal. Faz sua pergunta aí, Santo. Falou com ele, a internet trava. Oi. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver se volta aí. Tem o pessoal da Bahia aqui, Marcos. Tem bastante gente aí da Bahia. Um abraço aí pro pessoal da Bahia. Um abração pro pessoal aí do Nordeste. Esse mês que vem eu vou pra lá, hein? Mês que vem eu vou pra lá, pra Bahia lá. Vou fazer as lives de lá, hein? Aí, ó. Eu sabia que você não ia deixar passar a oportunidade. Por quê? Você tava querendo ir pra lá? Caiu de Não, novo. é porque eu imaginei, cara. E eu sim, você vai pro norte, eu vou pro sul, né? É. Ó, você sabe que Mas eu tô... é legal, o sul é legal não, também. mas tá bom, vamos ver. Depois nós conversa aí, quem sabe você me convence. É que o norte é mais bonito. Ô, Vitor, vamos finalizar. Acho que não vai rolar com o Santos. Deixa na próxima quinta-feira ele aparece aqui e a gente conversa mais com ele. Fabiano, obrigado aí, viu, cara, pela interação. Ô, Fabiano, grande abraço aí, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. O Bernard, acho que é Bernard aqui, Marcos, falou quando você for lá pra Bahia, pra você entrar em contato com ele, ó. Ah, legal. Fala pra ele mandar um direct pra mim. Ô, Bernard, manda um direct pra mim aí, no meu Instagram. Pessoal, vocês que não estão me seguindo no Instagram ainda, por favor, né? Começa a me seguir lá no Instagram lá. Vamos subir esse número de inscritos aí. Vamos engajar, galera. Vamos engajar. Pode terminar aí, Vitor. Então, gente, muito obrigado aí por quem acompanhou a live até agora. De extrema importância o conteúdo que a gente passa aqui, porque vale muito a pena, né? Conteúdo técnico, de qualidade, com o Marcos Rosa aí, que é praticamente uma autoridade aí dentro da NR13. Então, assim, a gente fica muito feliz por todo mundo que está participando ao vivo, de quem ouve depois. Lembrando que todo podcast ele fica depois salvo aqui no IGTV, ele vai para o Spotify, vai para o Deezer. Então, assim, se vocês estão gostando de todos os nossos conteúdos, todos os podcasts, por favor, compartilhem aí com seus amigos que trabalham na área, para algum conhecido, tá? Que talvez isso pode ajudar e muito aí dentro da trajetória profissional de cada um. Então, eu vou ficando por aqui, agradecer o pessoal mais uma vez, agradecer o Marcos. Se você quiser falar alguma coisa aí, Marcos, deixar algum recadinho, a gente já finaliza por hoje. Tá tranquilo, obrigado aí. Um abraço aí para Anápolis, olha lá, ó, o Leandrão mandando. Um abraço para Anápolis, Goiás, pessoal de Poá. Legal. Poá, Rio Grande do Sul tá aqui também, ó, pessoal de Poá, Goiás. Show de bola, gente. É a igrejinha que nós vamos? É a igrejinha, né? Igrejinha é perto? De Poá? Então, não sei, não sei. Tchau pra vocês, valeu galera, um abraço. Falou, gente, obrigado aí, até o próximo episódio. Um abraço pro Santo aí também, Santo, depois nós se fala, um abraço.